Oi, gente! Na aula de hoje eu vou trazer 10 dicas para que você possa falar e escrever corretamente e evitar aqueles usos, aqueles deslizes nas redes sociais, na sua roda de amigos e também no seu local de trabalho. A primeira dica se refere a este meme muito conhecido, muito utilizado nas redes sociais, principalmente aí no Instagram, e que, se usado de forma lúdica, na brincadeira, não tem problema nenhum. Porém, se você faz uso dessas duas palavrinhas indiscriminadamente, você precisa conhecer as regras. O verbo ser, no presente do modo subjuntivo, na primeira e terceira pessoas, é seja. Portanto, não existe a palavra seja. Risque esta palavrinha do seu vocabulário. O correto é seja. A segunda dica refere-se à palavrinha menos. Graças a Deus que ela é menos chata. Menos é uma palavra invariável, ou seja, não sofre variação nenhuma, não tem nenhum tipo de flexão. Logo, não existe a palavra menos. Caso você sinta o desejo de pronunciar esta palavra, corte-a do seu vocabulário, pois menos não existe. O correto é menos. Terceira dica, refere-se à expressão esteja, que as pessoas indiscriminadamente usam de forma econômica, entre aspas, a expressão teje. Tomara que o médico esteja atendendo hoje. Esteja é a forma correta. É o verbo estar conjugado no presente do subjuntivo na primeira ou terceira pessoas. Risque do seu vocabulário a expressão teje ou teja. O correto é esteja. Quarta dica. Meninas, fui em uma lojinha com cada promoção, vocês precisam ver. O que precisa ser visto aqui é que tem uma palavrinha pequenininha que simplesmente não existe, que é muito falada por uma questão de economia linguística, para não dizer preguiça de falar corretamente. Não existe a palavra ni, o correto é em uma ou em um. O que existe, na verdade, que é aceitável é a expressão né, NE com acentinho, que é uma abreviação do não é, mas aí já é outra história, não entra aqui dentro do nosso contexto da nossa frase. O correto seria ter dito assim: meninas, vi uma promoção em uma lojinha e não ni uma lojinha. Ni simplesmente não existe. A quinta dica: mãe, é para pegar quis brinquedos. Quis? Quis é uma palavra que não existe. É um pronome relativo que não varia e não vai para o plural. O que existem são duas palavrinhas parecidas apenas no som. Quis, que é o verbo querer no passado, e quiz, que é um jogo de perguntas e respostas. Mas quis, que é o pronome relativo no plural, não existe. O correto é você usar quais. Mãe, é para pegar quais brinquedos? Na sexta dica, nós temos aqui um uso indiscriminado da palavra meia. Observe. Não vou trabalhar porque estou meia gripada. Apesar de estar dentro de um contexto referindo-se a um sujeito feminino, a palavra meio, naquele contexto ali, não varia, porque está significando mais ou menos, um pouco, ela quer dizer que está um pouco gripada. Meia refere-se à metade. Então, de acordo com a nossa frase, se ela diz que está meia gripada, ela vai estar só metade do corpo dela gripado. Então, como que é isso? Não pode. Meia refere-se à metade, a uma peça do vestuário, aquela que a gente coloca no pé, e também uma posição no futebol.
O correto aqui é usar não vou trabalhar porque tô meio gripada, mais ou menos gripada, um pouco gripada. Um outro uso que provoca uma certa confusão é com relação a hora, né? Quando se usa a expressão meio-dia e meia ou meio-dia e meio. Observe e lembre-se do seguinte: esse meia aí tem a ver com metade, tem a ver com a hora e não ao dia. A confusão se dá justamente por isso, porque as pessoas querem fazer a concordância com dia e na verdade tem que fazer com a hora. Então se lembra, meio-dia e meia, meia hora. Lembra também de meia-noite e meia, que é a mesma aplicação, você não vai errar mais. Dica de número 7. Preciso saber quanto está a grama do ouro. Opa! Se grama referir-se a peso, então você vai usar a expressão no masculino, que é o caso da frase. Preciso saber quanto está o grama do ouro. Se você estivesse referindo a grama, aquela plantinha, aquele matinho verdinho, aí sim fica no feminino, a grama. Dica de número 8. Moço, me dê 200 gramas de mortandela. Antes de entrar exatamente na explicação da dica de número 8, vou me remeter ainda à dica de número 7, pois está aqui ainda falando sobre gramas. Observe que o número 200 ficou no masculino, porque aqui gramas está se referindo a peso. Então, quando você for lá no mercadinho pedir seu queijo, sua mortadela, então você vai falar 200 gramas, 500 gramas, tá? Tudo no masculino, porque gramas refere-se a peso. Mas vamos lá, a dica de número 8. Não existe mortandela com esse N aí. O correto é mortadela. Pode soar estranho, mas é o correto. Fale corretamente que você não vai passar vergonha. Dica de número 9. Esta é clássica. E está aqui a mais nova membra do partido. Membra? Não existe a palavra membra, porque a palavra membro não varia, não vai para o feminino. É uma palavrinha um pouco difícil de ser utilizada, não é tão comum e às vezes as pessoas acham estranho usá-la no masculino dentro de um contexto feminino, mas é isto mesmo. Como ficaria então na frase? O correto seria e é usar no masculino e fazer a adaptação. E está aqui o mais novo membro do partido, a senhora fulana de tal. Quando você precisar usar esta expressão, pode ir sem medo, mantê-la no masculino, porque não existe a palavra membra. Principalmente também dentro do contexto de igreja, que às vezes as pessoas usam muito. Não existe membra. Todos são membros, masculino. E a dica de número 10. Afis, não tô mais aguentando, tô estudando demais, não tô nem dormindo, nem comendo, nem saindo direito, tô vegetando. Neste exemplo aqui, a gente viu claramente a ausência do gerúndio. O gerúndio é uma forma nominal, são 3 as formas nominais, a gente não vai se deter aqui a isto agora, porque não é o assunto, mas o gerúndio, ele é aquela palavrinha, é um verbo que tem cara de nome e que termina com NDO. O que acontece? Mais uma das economias linguísticas, aquela preguicinha de falar corretamente. Então, para falar, às vezes é mais fácil, é mais rápido usar expressões como comendo, falando, saindo, mas o correto é usar o NDO no final, comendo, aguentando, estudando, dormindo, saindo, vegetando.
Talvez, para quem não está acostumado, dê um pouquinho mais de trabalho, mas quando você se acostuma, você nem percebe que está fazendo esse pequeno esforço para falar corretamente. Então é isso, gente. Não se engane achando que o mais importante é que o outro está entendendo o que eu estou falando. Não é nada legal falar ou escrever errado. Se liga nas dicas e não erre mais. Compartilha com alguém que precisa aprender também. Um grande cheiro e até a próxima aula.